Vamos agora fazer a correção da questão 3 da nossa atividade, que é do Enem de 2017. Uma mulher deu à luz o seu primeiro filho e, após o parto, os médicos testaram o sangue da criança para a determinação do seu grupo sanguíneo. O sangue da criança era do tipo O positivo. Imediatamente, a equipe médica aplicou na mãe uma solução contendo anticorpos anti-RH, uma vez que ela tinha o tipo sanguíneo O negativo. Qual a função dessa solução de anticorpos? Bem, nós estamos aqui falando de uma possível eritroblastose fetal. E o sistema BO, ele não é o único sistema importante quando a gente fala de transfusão sanguínea ou desse pequeno contato que há de sangue da mãe com o feto na hora da gestação ou do parto. Então, é importante sim avaliar a questão do sistema BO quanto à possibilidade de ser receptor ou doador, que a gente já viu, mas também a questão do próprio fator RH. Então, ter o fator RH positivo, isso significa dizer que este indivíduo ele apresenta um antígeno na superfície de suas hemácias. E ter um fator RH negativo significa dizer que esse indivíduo não apresenta este antígeno na superfície de suas hemácias, tá? Então, isso é importante ser avaliado na hora de uma transfusão sanguínea ou neste momento aqui deste contato, desse pequeno contato que há de sangue da mãe com o feto. Tá bom? Então, vamos aqui observar. A questão 3, ela traz que a criança ela é O positivo e a mãe ela é O negativo. Bom, os genótipos para o sistema BO, tanto da mãe quanto da criança, é Izinho e Zinho, que a gente já estudou isso. Nós já vimos na questão passada. Agora, como que são os genótipos para o fator RH? Para ter o fator RH positivo ou negativo, para ser positivo, RH positivo, o indivíduo ele é Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho. Por quê? O Rzão ele é dominante sobre o Rzinho. Então, para ter o fator RH positivo, ter um determinado antígeno na superfície de suas hemácias, o indivíduo ele precisa ter o Rzão, que pode estar em homozigose ou heterozigose. E para ser RH negativo, ele precisa ser Rzinho, Rzinho, ou seja, ele ser homozigoto recessivo. Isso significa dizer que ele não tem um antígeno na superfície das suas hemácias. Então, vou escrever esse exercício para vocês. Bem, eu fiz esse pequeno quadro para apresentar isso aqui para vocês e é importante que na nossa apostila tem uma imagem equivocada. No slide 79. Eu quero que vocês excluam aquele slide porque tem uma imagem lá equivocada, tá? A forma correta da apresentação dos fenótipos e dos genótipos é essa aqui, tá? Bem, para eu ter o genótipo RH positivo, né, que nós estamos falando, ou ter o genótipo RH negativo, o que nós vimos, né, que eu acabei de passar para vocês. Para um indivíduo ser RH positivo, ele precisa ter antígenos na superfície de suas hemácias. E para ele ser um RH negativo, ele não tem esse antígeno na superfície de suas hemácias, tá? E qual é o fenótipo destes sujeitos? Para o indivíduo RH positivo, ele precisa ter o fenótipo Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho, porque o Rzão ele é dominante sobre o Rzinho e ele vai determinar ter ou não esses antígenos na superfície das hemácias. Então, para o indivíduo ser RH positivo, ele pode ter o seu fenótipo tanto homozigoto dominante como heterozigoto dominante. Mas é importante que ele tenha o Rzão, porque é ele quem determina a presença, sim ou não, de antígenos na superfície dessas hemácias. E para o indivíduo ser RH negativo, aquele que não tem antígeno na superfície de suas hemácias, ele precisa ser um Rzinho, Rzinho, ou seja, um homozigoto recessivo, né? Então, ele não tem os antígenos na superfície de suas hemácias, tá? Porém, o exercício, ele traz uma situação de que há uma criança
né? Então, vou colocar aqui num cantinho, peraí. Há uma criança O positiva, tá? Essa criança é O positiva. O que significa isso? Bem, para o sistema ABO, significa dizer que essa criança é Izinho, Izinho. E aí, se ela é positiva, o que nós vimos aqui? Ela vai ser Rzão. Rzão. Ela é homozigota ou heterozigota? Não dá para saber, mas o que eu sei é que ela é Rzão, obrigatoriamente por ela ser positiva, tá? E a mãe da criança é O negativa. Isso significa dizer que para o sistema BO ela é Izinho, Izinho, tá? E se ela é negativa, ó, o que nós vimos aqui para o sistema de fator RH? Se ela é negativa, ela obrigatoriamente ela é Rzinho, a mãe da criança. E para a gente compreender a questão 3, a gente precisa falar que é o seguinte, que quase todas as pessoas, elas nascem com aglutininas anti-RH, ou seja, com anticorpos anti-RH. E para que alguém apresente esses anticorpos, é necessário que haja um contato prévio, né? Ou seja, é preciso que a pessoa esteja exposta ao fator RH, ao antígeno RH. Bem, isso pode acontecer mediante transfusão sanguínea, tá? Ou pela gravidez, que no caso é o assunto que se trata a nossa questão 3, tá? Bom, quando a mãe ela é negativa e o feto ela é positivo, é quando a gente vai ter algum tipo de problema. Se a mãe ela é negativa para o fator RH, então ela pode produzir anticorpos contra aquele fator RH da sua criança. Então, nesses casos, se desenvolvem aglutininas anti-RH e tanta pessoa, né, que no caso ou recebeu uma transfusão sanguínea ou como a mulher grávida, ela fica sensibilizada a esse fator RH. E a questão vai ser quando este indivíduo que é fator RH negativo tem contato com alguém que é RH positivo, no caso a mãe e a criança do nosso exercício. A mãe ela é negativo e a sua criança O positivo. Então o problema é quando há um contato de uma pessoa negativa com uma pessoa RH positiva, tá? O que pode acontecer? Essas células, elas podem sofrer hemólise, né? No caso da gestante, o problema não vai se dar com o primeiro feto, tá? Então, o que vai acontecer? Quando se a mãe, né, ela é RH negativo e o filho positivo. Se ela engravidar novamente, este segundo filho for positivo, tá? As aglutininas anti-RH que a mãe produziu lá anteriormente podem atravessar a barreira placentária, vai causar uma aglutinação dos eritrócitos do feto e vai causar uma doença conhecida como eritroblastose fetal, que pode levar a óbito esse feto ou essa criança nas suas primeiras horas de vida, tá? Então, o que a gente faz? Quando a mãe ela é negativa e o seu filho positivo, neste primeiro parto, até poucas horas após o parto, essa mãe ela precisa receber um soro, tá? Para que ela destrua as células sanguíneas do bebê que entraram em contato com o organismo dela. Tá? Para que não dê tempo do sistema imunológico dela criar anticorpos contra esse fator RH. Então é isso que acontece. Quando as mulheres elas estão fazendo o pré-natal, então elas têm que fazer essa tipagem sanguínea. Existe um exame chamado Combis direto e indireto. E aí vai se ver essa compatibilidade, né? Se faz na mãe e no pai, e a possibilidade dessa criança ser positiva quando a mãe é negativa. Então, se a mãe é negativa e o bebê é positivo, num primeiro parto, ela toma um soro poucas horas após o parto, para que aconteça uma destruição das células sanguíneas do bebê que entraram em contato com essa mãe.
tá? Não é que vai destruir as células da criança, não. Mas aquela quantidade, mesmo que seja uma quantidade muito pequena, mas há, de contato de sangue do feto com a mãe, então este soro, ele vai destruir essas células do feto que entrou em contato com a mãe. Assim não dá tempo do sistema imunológico dela reconhecer e criar anticorpos. E assim a gente protege as futuras gestações dessa mulher. Então aqui na questão 3, a resposta correta é a letra B, que é destruir as células sanguíneas do bebê em contato com a mãe, tá? A letra A, ela está incorreta porque ela fala modificar o fator RH do próximo filho. De forma alguma, né? Isso não é possível e não há tecnologia na medicina para fazer isso. A letra C, formar uma memória imunológica na mãe? Não, muito pelo contrário, nós não podemos permitir esta memória imunológica. Nós precisamos destruir estas células sanguíneas do bebê que entraram em contato com a corrente sanguínea da mãe, para que não dê tempo de formar uma resposta imunológica, tá? Uma memória imunológica. Letra D, neutralizar os anticorpos produzidos pela mãe? Não. Mesma coisa, a gente não pode deixar que o sistema imunológico reconheça. Então a gente destrói essas células do bebê antes, tá? Promover a alteração do tipo sanguíneo materno, isso é impossível, tá? Não tem como ter essa alteração do tipo sanguíneo da mãe, tá? Então a alternativa correta é a letra B da questão de número 3.